Agora vamos para a nossa aula de matemática. Se você ainda não assistiu a aula de língua portuguesa, se esta é a primeira aula que você está assistindo hoje, no dia 19 de novembro, depois que você fizer a aula de matemática, volte lá na sala virtual e assista a aula de língua portuguesa, certo? Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos fazer as páginas 48 e 49 e também vamos fazer algumas atividades no caderno verde pautado. Se você não lembra onde está o seu caderno verde pautado, se você nem lembra qual é este caderno, é aquele caderno com linhas que você recebeu junto com o material com os outros cadernos da escola, tá bom? Mas se você não sabe onde está o seu caderno, você precisa de um outro caderno qualquer que tenha linhas, tá bom? Nós vamos fazer algumas atividades onde nós iremos usar o caderno com linhas. Se você não sabe onde está o caderno verde, peça para o papai ou a mamãe ou o adulto da sua família providenciar um caderno com linhas para você. Combinado? Então vamos lá para o nosso caderno de matemática, página 48. Nós vamos fazer a situação problema número 3. O padeiro estava procurando uma nova receita de pães para abastecer a padaria do mini mercado. Observe, então vamos ler a receita do pão caseiro. 4 ovos, 2 colheres de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento biológico, 3 xícaras de água morna. Misture todos os ingredientes, modele os pães e leve para assar no forno aquecido. Rendimento de 4 pães. Então, esta é a receita. Agora, ele precisa fazer o triplo dessa quantidade para um de seus clientes. Então, na aula de ontem, nós já treinamos um pouquinho sobre o triplo. Então, vamos lembrar? Para descobrir o triplo, eu preciso multiplicar por 3. Então, eu preciso pegar o número e somar ele 3 vezes para descobrir o triplo. Vamos ajudá-lo a adaptar essa receita para que ele possa concluir o seu trabalho. Então, nós vamos ter que ajudar o padeiro descobrindo o triplo de ovos, de colheres de açúcar, de xícaras de farinha de trigo, de colheres de fermento biológico e de xícaras de água morna. Vamos lá? Você pode pegar o seu caderno verde agora para fazer um rascunho, alguns cálculos que nós vamos usar. Ou também você pode pegar uma folha qualquer aí na sua casa, ou você até pode fazer os cálculos ao lado aí no seu caderno. Primeiro, nós precisamos calcular o triplo de ovos. Então, a quantidade de ovos na receita original são 4 ovos. Então, para eu calcular o triplo, eu preciso multiplicar o 4 vezes 3, ok? E como eu descubro quanto que é 4 vezes 3 mesmo? Isso mesmo, eu vou somar o 4 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Pause o vídeo agora e faça esse cálculo. Quanto que é 4 vezes 3? 4 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 2 vezes. 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Portanto, 4 vezes 3 é igual a 12. Então, o triplo de 4 ovos são 12 ovos. Então, preencha aqui, ó, 12 ovos, porque aqui nós vamos preencher o triplo, certo? Agora, vamos calcular o triplo de colheres de açúcar. Na receita original, são 2 colheres de açúcar. Então, eu preciso fazer 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? Eu calculo 2 vezes 3. Eu tenho que somar o número 2 3 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2 mais 2? Fácil, não é?
É 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o triplo de 2 é igual a 6. Então, para fazer o triplo da receita, o padeiro vai precisar de 6 colheres de açúcar. Então, faço o registro. Certo? Agora, vamos calcular o triplo de xícaras de farinha de trigo. Na receita original, são 3 xícaras. Eu preciso saber o triplo, eu tenho que multiplicar por 3. Então, vou fazer 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? E como eu faço para descobrir mesmo? Isso, eu tenho que somar o número 3 vezes. Então, eu tenho que fazer 3 mais 3 mais 3. Quanto que é 3 mais 3 mais 3? Isso mesmo, é igual a 9, ó. 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7, 8, 9. Portanto, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, o triplo de 3 xícaras de farinha são 9 xícaras de farinha de trigo, ok? Agora, nós vamos calcular o triplo de colheres de fermento biológico. Para uma receita, o padeiro usa 1 colher de fermento biológico. Então, eu tenho que fazer 1 vezes 3. 1 vez o número 3, quanto é? 3. Uma vez só o número 3 é igual a 3. Então, o padeiro precisa de 3 colheres de fermento biológico nessa receita triplicada, tá bom? Agora, o último ingrediente, xícaras de água morna. Para uma receita, ele precisa de 3 xícaras. Então, o triplo eu preciso fazer 3 vezes 3. Como eu descubro quanto é 3 vezes 3? Eu vou somar o número 3 vezes. 3 mais 3 mais 3. Quanto é 3 mais 3 mais 3? Já até fizemos, não é? É igual a 9. Então, o padeiro vai precisar de 9 xícaras de água morna. Pronto, terminamos então, já triplicamos a receita para o padeiro. Então, para fazer o triplo da receita, esse padeiro vai precisar de 12 ovos, 6 colheres de açúcar, 9 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de fermento biológico e 9 xícaras de água morna, certo? Agora um desafio final na página 49. Resolva mais um desafio proposto pelo comerciante Marcos. Na operação de adição mostrada a seguir, você deve trocar as mercadorias por algarismos. Lembre-se de que figuras iguais representam algarismos iguais e figuras diferentes representam algarismos diferentes. Esse Marcos adora um desafio. Agora, ele fez um desafio com números, no caso, os algarismos são números, tá? E figuras. Então, ele disse o seguinte: as figuras iguais são números iguais e as figuras diferentes são números diferentes. E nós temos que descobrir que número nós temos que colocar aqui no lugar das chaleiras e que número que nós temos que colocar aqui no lugar do açucareiro. Lembrando que as chaleiras, então, são iguais, nós temos que colocar aqui números iguais também. Então, vamos lá? Quadro abaixo, nas posições em que as mercadorias foram retiradas, devem ser colocados os algarismos correspondentes, os números correspondentes. Vamos lá? Nós vamos fazer a conta e tentar descobrir quais são os números que nós temos que completar aqui, certo? Então, vamos começar aqui pela unidade, 8 mais 8. Então, quanto que é 8 mais 8 mesmo? Vamos lá? 8 na cabeça e 8 na mão. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16. Mas olha só o que a professora está falando aqui. Para descobrir os algarismos dessa conta armada, você utilizou o segredo do mestre descoberto por Sargu? Explique. Lembra que o Sargu aprendeu com o mestre dele a decompor os números, a separar os números em unidade e dezena? É o que nós vamos fazer agora. Então, 8 mais 8 foi igual a 16. Então, nós vamos separar o número 16 em unidade e dezena. Certo? Então, nós sabemos que o número 16 tem 6 unidades e uma dezena. E que uma dezena é igual a 10. Muito bem. E nós temos que colocar os números, cada número em sua casa. Então, o número 6 nós vamos colocar na casa da unidade e o número 1 na casa da dezena. Então, a Pro vai fazer uma bolinha aqui, vai colocar o número 1, simbolizando que aqui é a casa da dezena, e um mais. Muito bem. Aqui, o total desta conta vai dar 9, e eu já tenho 1. Se o total vai dar 9, mas eu tiro 1, faltam 8. Quais são os números iguais que eu tenho que colocar aqui nas chaleiras para, quando somar esses números, dar um total de 8, hein? Que número que eu tenho que pôr? Isso mesmo, o número 4. Olha só. 4 mais 4 é igual a 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais o número 1 que já estava aqui na casa da dezena, 9. Então, o total é 9. Então, o segredo aqui é o número 6, 4, 4 e o número 1, certo? Pause o vídeo e faça o registro. E agora nós vamos treinar um pouquinho continhas de subtração. Então, você vai pegar o seu caderno verde pautado, vai escrever o cabeçalho Centro Educacional Objetivo Campestre, Santo André, 19 de novembro de 2020, pular uma linha e fazer as continhas. Só que nós vamos treinar essas continhas armadas. E prestem atenção no sinal. Agora são continhas de menos, de subtração, ok? Eu vou fazer a primeira. Então, olha lá. 28 menos 10. Então, 8. Eu tenho 8, não tirei nada. Com quanto eu fiquei? 8. Eu tenho 2, tirei 1, fiquei com 1. Então, o total dessa conta é 18. Você vai fazer esse mesmo processo, armando a continha. Você não precisa fazer a casinha, mas só se você já souber fazer um número embaixo do outro bem bonitinho, tá bom? Nós temos 4 continhas. Então, A, B, C e D, ok? Então, pause o vídeo agora. Faça bonitinho todas as continhas. A letra A Pro já fez. Aí você vai fazer a letra B, depois você vai fazer a letra C, depois você vai fazer a letra D, certo? Na próxima aula de matemática, nós vamos corrigir essas continhas. Então, pause o vídeo agora, faça com bastante calma, com atenção e capricho. Faça os números na linha, um número embaixo do outro, bem bonitinho. Não esqueça que é conta de menos, de subtração. Combinado? Ah, e hoje eu deixei na sala virtual o link para quem ainda não fez a avaliação de matemática, só para quem não fez. Quem já fez, não precisa fazer novamente, tá bom? Mas quem ainda não fez, a Pro deixou lá o link, faça a avaliação de matemática, ok? E também, quem ainda não me enviou a foto da página 146 do caderno de história, precisa enviar até o dia 24 de novembro. Então, vamos relembrar o que é para fazer? Você precisa pesquisar uma ONG
Uma ONG é uma organização não governamental e são grupos de pessoas que se reúnem para ajudar outras pessoas ou animais. Então, existem ONGs, por exemplo, que arrecadam alimentos, existem ONGs que protegem animais que estão na rua, levam para um abrigo, enfim. Você vai pesquisar uma dessas ONGs, escrever o nome da ONG aqui, fazer um desenho, tirar uma fotografia e enviar no e-mail da Pro, tá bom? Depois a Pro vai mostrar as ONGs que vocês pesquisaram, que aí nós vamos adquirir mais conhecimento sobre esse assunto, certo? Então envie até o dia 24 de novembro. E em matemática, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, aí estão os endereços dos meus e-mails. Eu desejo a vocês um ótimo feriado, lembrando que amanhã nós não teremos aulas gravadas, nem lives, e também não teremos a AMS, ok? Porque é feriado. Então, eu desejo um ótimo feriado, um ótimo final de semana, brinquem bastante, divirtam-se, descansem, porque segunda-feira voltaremos com a corda toda, certo, turminha? Beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, cuidem-se e até segunda-feira.